graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Esse é um texto que encanta muitas pessoas, principalmente os adeptos da teologia da prosperidade, uma vez que esse texto ele traz uma promessa formidável. É a promessa de que tudo aquilo que pedirmos a Deus haverá de ser concedido por Deus a nós. E essa é uma promessa real que está nas Escrituras. Mas ao mesmo tempo que é uma promessa real, vem a seguinte pergunta: quando foi que isso aconteceu na sua vida? Quando isso aconteceu na minha vida? De pedir tudo o que eu quero e isso acontecer. E o texto diz: tudo o que quiserdes. Não é apenas algumas coisas, mas é tudo o que você desejar, Deus haverá de conceder. Então, é uma promessa formidável. Porque imagine, tudo aquilo que está no seu coração, você clamar a Deus e Deus conceder. E aí vem uma implicação do texto. O texto diz que se nós estivermos em Cristo e que a palavra dele estiver em nós, tudo o que quisermos ele vai conceder. E isto nos traz um problema, porque uma vez que estamos em Cristo e pedimos e não recebemos, tem algo errado. Ou nós não estamos em Cristo porque clamamos por coisas que não recebemos, ou o nosso entendimento sobre o texto está errado. Porque a palavra de Cristo diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Quem já viveu tal realidade nesta vida? Quem foi a pessoa que clamou, que pediu e Deus deu? Aliás, se Deus fosse conceder tudo aquilo que pedimos, certamente não estaríamos mais aqui. Porque pedimos muitas coisas que não têm a ver com a vontade de Deus. Pedimos muitas coisas que, se Deus nos desse, haveria de nos fazer mal. Então, como entender tudo isso no texto? Porque, sendo sincero, não existe um momento da nossa existência na qual tenhamos pedido tudo o que tanto queríamos e Deus, toma aí, vou conceder porque você está pedindo. Então precisamos olhar para esse texto e entender aquilo que Jesus intentou trazer para a sua igreja. E aí você encontra muitos cultos lotados de pessoas que se apegam a esse texto na promessa de que vão pedir tudo e serão concedidos, e tem meia dúzia de pessoas que vão à frente dizer que recebeu alguma coisa de Deus, mas a maioria sai frustrado, porque não receberam tudo, e muitas vezes o que receberam de Deus foi um não, foi uma negativa para as suas petições. Então, o que fazer para que esse texto se cumpra de fato em nossas vidas? Como entender esse texto? E aí vem a primeira parte que diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós. E essa é a condição essencial para que se cumpra aquilo que Jesus disse, para que possamos pedir algo a Deus e Ele assim cumprir, e Ele assim nos dar. Jesus disse que precisa estar nele. Paulo disse que aquele que está em Cristo é nova criatura. E o que é ser nova criatura? Num conceito simples, poderíamos dizer que ser nova criatura é ter a sua mente renovada pela ação do Espírito Santo a partir do momento que nos rendemos a Cristo e Ele passou a habitar em nós. Então, esse conceito, apesar de simples, mas é um conceito correto. Só que vivemos dias, vivemos tempos em que ser nova criatura é um conceito banalizado. Não é bem assim como diz lá nas Escrituras. Para muitos, ser nova criatura é fazer parte de algum segmento religioso, fazer parte de uma igreja. E aí então você é nova criatura porque você está naquele lugar. Mas quando você está fora do espaço igrejeiro, a vida não interessa. Cada um faz do seu jeito, cada um faz do jeito que entende, do jeito que quer. Porque santidade se torna uma coisa relativa. Cada um vive a sua relatividade quanto à santidade. Cada um no seu viver diário vive sua vida do jeito que bem quer. Para muitos, a carne é algo que impera.
Existe o desejo, então tem que fazer o que o desejo quer, o que o desejo exige. Mas e o pecado? Pecado? Tem que rever também esse conceito de pecado. Porque eu acho que isso não é pecado. No meu entender, isso não é errado. Eu não enxergo as coisas assim. E essas opiniões pessoais de cada um vai imperando no viver diário do cristão. Aquilo que a Bíblia revela como pecado já não é bem assim. Depende do ponto de vista na qual se avalia, na qual se analisa. Mas Jesus é claro. Se vocês estiverem em mim. E alguns ficam tentando negociar essa estadia em Cristo. Lembro daquele vídeo do Porta dos Fundos, que tem um culto, aí o pastor vai lá expulsar o demônio de um fiel da igreja, o nome do fiel era o Washington, e aí o demônio não sai. O pastor, ele tenta de tudo e o demônio não sai, até que chega uma hora que o demônio faz uma proposta ao pastor. O demônio vai propor ao pastor de fazer ali uma guarda compartilhada sobre o Washington. O Washington vai para a igreja, depois do culto o demônio pega o Washington, passa a noite com o Washington e entrega no dia seguinte. Em alguns casos, em nossa realidade, parece que o demônio pega a pessoa e fica a semana inteira. Não tem como negociar isso. Ou estamos em Cristo e a palavra dele está em nós, ou a coisa não funciona. Porque é isso que vai dizer o resto do texto. E se as minhas palavras estiverem em vocês. E aí Jesus diz, se a minha palavra estiver em vós. Senhor, mas tem que ser toda a palavra? Não pode ser assim, tipo, metadinha da palavra? A questão é que no céu não tem metadinha. O céu é inteiro, é total, e só vai para o céu quem vive integralmente a vontade de Deus. A segunda parte do texto diz, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, ok, Senhor, eu entendi essa parte. Então, eu tenho que estar em Cristo, e a palavra dele tem que estar em mim, e se isso acontecer, então eu vou pedir, e tudo vai acontecer. E a resposta é sim. Se você estiver em Cristo e a palavra dele estiver em você, tudo o que você pedir, Deus vai conceder. Então eu já posso preparar a lista de petições, porque eu vou fazer essa parte e então Cristo vai me dar? Pode. Você pode fazer a sua lista de petições. Só que preciso entender algumas coisas do que diz o texto. Porque o que é estar em Cristo e a palavra dele está em nós? E eu vou traduzir para você. Isso tem a ver com morte. Algo que já falamos a respeito. Sabe? De você negar a si mesmo. De você tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E é nesse ponto que muitos se enrolam. Porque não conseguem tomar a própria cruz. Não consegue ter um caminho de morte diário. Um caminho em que todos os dias você está renunciando ao seu eu. Na qual você está negando a si mesmo. Na qual você está buscando mortificar práticas e hábitos que não concernem com a vontade de Deus. Porque, vamos pensar um pouco. Para todo aquele que diz que é nova criatura. Para todo aquele que diz que já nasceu de novo. Que negaram a si mesmo, que tomaram a cruz e estão andando com Cristo. Como você consegue viver todos os dias sem ler a palavra de Deus, sem refletir naquilo que a palavra diz para nós? Como é que você consegue viver todos os dias sem separar um tempo para oração, para falar com Deus? Como é que você consegue viver uma vida com Deus sem estar em comunhão com a igreja, sem fazer parte do corpo de Cristo? Como é que você consegue viver todos os dias e não se interessar e não participar da Santa Ceia, que é um momento solene que nos foi dado pelo Senhor, um momento importantíssimo de culto a Deus? Como é que você consegue viver todos os dias sem evangelizar? Sem pregar, sem levar
Cristo para outras pessoas. Como é que você consegue viver todos os dias sem ser uma pessoa ativa no reino de Deus? Como é que você consegue fazer parte de uma igreja e nem sequer assistir às mensagens que são postadas dessa igreja? Ou não participar das lives dessa igreja? Mas aí eu tenho que pedir desculpa, você não está assistindo essa mensagem, então você não tem como ouvir isso. Se você é nova criatura, como é que você responde a tudo isso? Como é que você consegue? E caberiam aqui diversas outras perguntas. Porque quem nasceu de novo não consegue viver assim. Não consegue viver negligenciando todas as coisas. Porque no dia que ele não faz, o Espírito Santo o incomoda para que ele possa ser direcionado para o caminho correto. Se marcou um culto de ceia, ele fica ansioso em participar porque ele entende o valor daquilo que foi instituído por Jesus. Se uma mensagem é pregada e postada, ele já se prepara com toda a sua família para aquele momento de reflexão e depois vão debater o assunto, vão orar a respeito. Se em dias não pandêmicos, onde os cultos estão liberados, ele fica ansioso para chegar o dia de culto, para ir à igreja, para adorar a Deus, para estar junto às pessoas, para manter a comunhão no corpo de Cristo. Ele não fica inventando desculpas esfarrapadas para não ir à igreja. Ele quer viver essa realidade, ele quer viver esse ambiente. Ele quer viver cada dia da sua vida na dimensão do reino de Deus. E se você é esse tipo de pessoa, você está preparado então para pedir a Deus, para clamar a Deus e Deus responder tudo aquilo que você tem buscado nele. Mas antes, eu preciso te lembrar uma coisa. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que está crucificado com Cristo pedirá somente aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Quem foi transformado pelo poder de Deus tem uma mente voltada para Deus. O cristão não fica pedindo coisas que não estejam em concordância com a vontade de Deus. Porque não é ele mais que vive, mas é Cristo que vive nele. Não é você mais que vive, mas é Cristo que vive em você. E eu vou traduzir de novo. Você vai querer um monte de coisas. Mas aquilo que você quer, que não está em concordância com a vontade de Deus, você vai renunciar para querer somente aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. E aí se cumpre aquilo que está aqui na palavra de Deus. É claro que todos nós temos necessidades. E Deus tem interesse em nos atender em nossas necessidades. Mas nós não ficamos clamando, por exemplo, por riqueza. Quem quer riqueza trabalha muito para, quem sabe, ser rico. Mas nós não ficamos clamando, Senhor, eu tenho que ser rico. Porque nós entendemos que a nossa riqueza, a real riqueza, não é algo que está nesse mundo, está em outro lugar. Se acontecer de ficarmos ricos aqui, amém! Glória a Deus por isso! Vamos usar essa riqueza para as nossas vidas, mas também para o reino de Deus. Aliás, isso já é feito por qualquer pessoa, ainda que ela não seja rica. Se ela é uma serva de Deus, aquilo que ela ganha serve para a vida dela, mas também serve para o reino de Deus. Mas, se você está em Cristo, todos os seus desejos e petições são desejos e petições que estarão em concordância com a vontade de Deus. Lembra daquela lista que você ficou de preparar para pedir a Deus? Quando você compreende todas essas verdades, essa lista ela vai precisar ser refeita. Porque muita coisa que está nessa lista você entende agora que não é legal, que não está de acordo com a vontade de Deus. Tem coisas que não farão mais sentido em nossas vidas, que não queremos mais pedir. Eu só quero pedir coisas que tenham a ver com o reino de Deus, que sirvam para a minha vida, porque eu estou nesse mundo e preciso de algumas coisas, mas que acima de tudo e antes de tudo, elas sirvam para o reino de Deus. Elas precisam glorificar a Deus. E aí vem a pergunta: tudo aquilo que você deseja é algo que glorifica a Deus?
Então vem a terceira parte do nosso texto. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O verso 8 é um verso interessante. Deus é glorificado quando damos fruto. E é isso que nos identifica como discípulos de Jesus. Deus tem interesse na nossa vida pessoal. Deus tem interesse nas suas necessidades. Deus só não tem interesse em nos dar coisas que possam nos prejudicar, em nos dar coisas que possam nos desviar do céu. Só que, para sermos abençoados por Deus, para clamarmos e pedirmos e recebermos, temos que ser antes discípulos de Jesus. E ser discípulo de Jesus é viver uma vida que glorifique a Deus. O seu viver diário precisa ser uma resposta aos homens a respeito do reino de Deus. E a nossa reflexão é se estamos vivendo uma vida que de fato glorifique a Deus. Se andamos neste mundo como discípulos de Jesus Cristo. Se aquilo que pedimos é algo que contemple antes de tudo o reino de Deus. Porque o objetivo de cada cristão é dar fruto. Como estão os seus frutos diante de Deus? Como está a sua vida diante de Deus? Como está você diante de Deus? Eu já disse em outro momento, e nunca é demais poder repetir, não existe comunhão com Deus quando não se tem uma vida de leitura bíblica, quando não se tem uma vida de oração. Não tem como ter comunhão com Deus. E foi isso que Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Deus quer responder todas as orações, mas você tem que orar. E não é orar apenas pelas necessidades, é orar para ter comunhão, é orar para falar com Deus, falar com o Papai do céu. Para você saber qual é a vontade de Deus, você tem que ler a Bíblia e fazer isso todos os dias. Então não tem como ter comunhão com Deus, não tem como estar em Cristo e a palavra dele estar em nós, se não temos essas práticas, se não temos comunhão com o corpo. Apesar de estarmos isolados, mas existem formas de ainda manter esta comunhão. Quem não conhece as Escrituras vai fazer tudo diferente do que está sendo proposto aqui. Deus quer nos abençoar. Deus quer conceder tudo o que você pedir. Mas como você é uma nova criatura, na nova vida que você está vivendo em Cristo, não tem mais espaços para coisas que não glorificam a Deus. Tudo que você vai pedir é algo que está em concordância com a vontade de Deus. É Tiago que diz: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastardes nos vossos deleites. O cristão que nasceu de novo não pede mais coisas para gastar apenas nos seus deleites, mas ele pede algo que está de acordo com a vontade de Deus. E quem vive assim será uma pessoa abençoada por Cristo Jesus. Deus tem interesse na sua vida. Deus tem interesse em você. Continue a clamar a Deus. Continue a buscar a presença de Deus. Continue a estar junto do povo de Cristo. E acredite, a mão de Deus será na sua vida. Mas se você nasceu de novo, não tem mais espaço para coisas que não têm a ver com Deus. Então, se você nasceu de novo, a sua vida será uma vida que terá frutos diante de Deus. As suas petições, os seus desejos, eles estarão em concordância com a vontade de Deus. E Deus vai cuidar da sua vida. E Deus vai te abençoar. Em Cristo Jesus. Creia e se aproprie sim dessa promessa na palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém.